Café com Salmo de hoje é o Salmo 20, versículo 7 e versículo 8. Preste atenção no código. Está escrito no grande manual da vida: uns confiam nos seus carros de guerras e outros em cavalos, mas nós, é você e eu, nós confiamos no poder do nosso Deus. Eles tropeçam e caem, mas nós, você e eu, nos manteremos de pé. Qual é a descodificação do Salmo de hoje? Presta atenção. Talvez você hoje está passando por desemprego, depressão, ansiedade, amargura, ressentimento. Não importa o seu problema. Hoje a cura chegou até você. Presta atenção. Quando você entender isso que eu vou te ensinar, nunca mais a sua vida será a mesma. Para eu descodificar esse salmo de hoje, eu vou ter que te contar uma pequena e rápida história. Uma certa vez, eu estava cortando meu cabelo com um cabeleireiro em uma cidade. E ao cortar o meu cabelo, ele falou assim: Mitchell, como é que algumas vezes eu recebo algo que eu peço a Deus e outra vez eu não recebo? Por que isso acontece? Então ele falou: eu estou pedindo minha casa a Deus e nada. Aí uma hora eu fico em dúvida e uma hora isso e aquilo. Presta atenção. Eu comecei a conversar com ele e falei assim, ó: Deus já criou tudo em 5 dias. No sexto ele te fez e no sétimo ele desfrutou. Então, tudo que você quiser já existe. Você só precisa acessar isso. Como? Primeiro, presta atenção. Você é um ser espiritual com a mente maravilhosa vivendo no mundo físico. O seu espírito, que é a sua real essência, é o mundo que não vemos com nossos sentidos físicos. Mas com a nossa mente a gente acessa o mundo espiritual, cria imagens na nossa mente e traz isso para o mundo físico. Então, eu falei com ele, temos 6 faculdades mentais. Hoje eu vou falar sobre a imaginação, mas temos a percepção, que é a nossa capacidade de ver a vida, a vontade, que é a nossa capacidade de focar em algo, a razão, que é a nossa capacidade de escolha, a memória, que é a nossa capacidade de acessar o passado, e temos a intuição, que é a voz de Deus, e a imaginação. Somos essas 6 faculdades mentais. Presta atenção nisso. Quando você aprender a usar a sua imaginação do jeito que eu vou te ensinar agora, a depressão, a angústia, a ansiedade, o desemprego, tudo na sua vida vai se transformar em bênção. Então eu continuei falando com ele. A sua imaginação, você acessa o mundo espiritual, cria imagens na sua mente e traz para o mundo físico. Eu dei um exemplo a ele, eu falei, olhe para minha mão aqui. Imagine uma maçã agora na minha mão. Agora imagine você dentro de uma Ferrari vermelha. Agora imagine você e sua esposa numa praia, sentado tomando água de coco. Aí eu perguntei a ele, como é que você está imaginando isso, sendo que você está aqui físico, mas a sua imaginação está vendo? É porque tudo é criado 2 vezes. Primeiro, no mundo espiritual, depois vem para o mundo físico. Então, eu vou te dar o código de Jesus e ensinei a ele que, quando ele pede algo a Deus, ele tem que pedir uma vez e depois continuar agradecendo. É o que Jesus fazia. Jesus, quando estava na montanha, com mais de 7.000 homens, com mais de 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres, Jesus pegou uma bandeja com pães e peixe, levantou para o céu e Jesus falou assim, ó, Pai, multiplica esses pães. Não, Jesus não falou assim. Ele disse, Pai, obrigado porque tu me ouve, eu sei que sempre me ouvirá. E por que Jesus disse isso? Presta atenção. Porque Jesus já sabia que, antes mesmo dele pedir algo, ele já tinha, então ele agradecia primeiro. Porque quando a gente agradece, a gente acelera o resultado e mostra que confiamos que temos aquilo que vamos pedir. Então Jesus sempre pedia agradecendo. Ele agradecia primeiro para depois pedir. E assim os pães e peixes se multiplicou. E ele alimentou todo mundo. Então eu falei, Márcio, que é o meu cabeleireiro, quando você está pedindo a Deus, literalmente você tem que ver na sua imaginação aquilo como se já estivesse no aqui e agora. E você agradece. Então ele falou, é verdade, né? Eu falei com ele assim, ó, como seriam os móveis da sua casa? Ele começou a descrever a casa. Então ele falou, vou testar isso. Adivinha, 2 semanas depois, a casa se manifestou. Ele literalmente veio contar a mim com alegria. Ele literalmente veio contar a mim com alegria e falou, Mitchell, a minha casa se manifestou. Deus me deu minha casa. E ainda me deu o meio de comprar e sustentar a casa. Ele arrumou a casa e ele arrumou o trabalho.
porque ele queria fazer outro trabalho além de cortar cabelo. Então, literalmente, presta atenção. Antes, ele ficava orando, Pai, me dá uma casa, Pai, me dá uma casa, Pai, me dá uma casa, Pai, me dá uma casa. O que isso mostra a Deus? Que a gente está emitindo carência. Quando a gente fala assim, Pai, me dá uma casa, a gente está mostrando que a gente não tem a casa, a gente está mostrando que a gente é escasso. Quando a gente agradece por algo que a gente quer, a gente mostra a Deus que a gente já tem e acelera o resultado. Então, antes ele falava, Pai, me dá uma casa, Pai, me dá uma casa, Pai, me dá uma casa. E ele acabava duvidando, porque ele emitia dentro de si mesmo um sinal de escassez. Quando ele falava, Pai, obrigado pela minha casa, e via na sua imaginação como se já tivesse a casa, e ele sentia que já tinha a casa se manifestou. Então ele me contou, Douglas, eu via na minha imaginação a casa que eu queria, eu andando pela casa, nos móveis e isso e aquilo, e agradecia, Pai, obrigado pela minha casa. Ele continuou agradecendo, continuou agradecendo. 2 semanas depois, ele estava com a casa e com o trabalho. Então, o que eu quero te dizer aqui? Você tem 6 faculdades mentais. Uma é a imaginação. Você, com a sua imaginação, acessa o mundo espiritual, cria a imagem na tela da sua mente, e isso vem para o físico. Então, se você hoje quer um emprego, o que é que você faz? Você se vê no emprego que você deseja, você se vê trabalhando no emprego que você quer, e com a sua imaginação, você acessando isso, você agradece. Pai, obrigado pelo meu trabalho. Pai, obrigado pelo meu trabalho. Se você quer se libertar da depressão, da ansiedade, da angústia, de qualquer sentimento, agradeça pela libertação. Pai, obrigado por eu me livrar da depressão. Obrigado por eu me livrar da ansiedade. Isso e aquilo. Agradeça pelo resultado que você quer antes de aparecer, para que quando apareça, você já sabe que você já tinha isso antes mesmo de agradecer, antes mesmo de aparecer no físico. Então presta atenção, a sua imaginação, você acessa o mundo espiritual, cria a imagem do que você quer e isso vem para o físico. O que acelera isso? A gratidão. Agradeça pelo que você quer ter antes de aparecer no físico. Agradeça pelo que você quer antes de aparecer no físico. Eu te garanto, como Márcio manifestou a sua casa em 2 semanas, você vai obter o que deseja. A descodificação do salmo de hoje é isso. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos e confiamos no Senhor nosso Deus. Os carros e os cavalos aqui representam os nossos sentidos físicos. Temos a visão, a audição, temos o toque, o paladar e o cheiro. Podemos sentir o cheiro. Esses são nossos 5 sentidos físicos, que representam o carro e o cavalo nesse salmo de hoje. E confiamos no Senhor nosso Deus, representa os nossos 6 faculdades mentais, a memória, a intuição, a vontade, a razão e a imaginação e a vontade. Essas são 6 faculdades mentais, presta atenção. Você tem a memória, a intuição, a vontade, a razão, a imaginação e a intuição, que é a voz de Deus. 6 faculdades mentais, mas a gente não foi ensinado a usá-las. Os carros e os cavalos representam os seus 5 sentidos físicos. Confiar em Deus representa as suas 6 faculdades mentais, onde você acessa o mundo espiritual, cria imagem na sua mente e isso vem para o físico. Quando você começar a usar a sua imaginação, você vai ver que tudo na sua vida é criada pela sua imaginação. Essa caneta, antes de ser uma caneta, foi uma imagem na tela daqueles que criaram essa caneta. Esse quadro que está atrás de mim, antes de ser um quadro físico, foi criado na imaginação de uma pessoa. Até você, antes de vir para o mundo físico, foi uma imagem dos seus pais. Eles decidiram, vamos ter um filho. E eles começaram a ver eles dois com o filho brincando, pulando dentro de casa. E depois de 9 meses, veio você ao mundo físico. Tudo no universo é criado 2 vezes. Primeiro na imaginação, depois vem para o mundo físico. Então, se você está com algum problema hoje, imagine a solução já no mundo espiritual, já na sua imaginação. E você agradece por esse resultado já realizado. Eu te garanto, como vai ficar a noite após o dia, isso vai se manifestar. Você é a melhor criação de Deus. Escuta, é real, meu irmão. Nada, ninguém pode te parar. A sua imaginação cria a realidade e você sabe disso. Você sabe disso. Mas você acredita nisso? A diferença é nas pessoas que acreditam e conseguem realizar e as pessoas que não acreditam e não conseguem realizar.
Se você não acredita que a sua imaginação cria a realidade, você vai ficar lutando para manifestar as coisas na sua vida. Você vai ter que achar que você vai ter que trabalhar incansavelmente. Você vai ter que trabalhar, vai, mas agora você vai usar dois poderes: a sua imaginação e depois o seu trabalho. Porque você vai agir na sua imaginação como se já tivesse aquilo. Depois, no mundo físico, você vai trabalhar em prol daquilo e aquilo vai vir mais rápido. Você vai literalmente ter a certeza que você já tem aquilo. É só questão de tempo para se manifestar. A sua imaginação cria a realidade. E você sabe que você tem uma imaginação. Você tem uma mente maravilhosa que foi te dada por Deus. Você acessa o mundo espiritual com a sua imaginação. E depois disso vem para o mundo físico. Na sua imaginação, você tem conversas com Deus. Como é que você acessa a Deus? É com sua imaginação, é com sua mente, é conversando consigo mesmo. Tudo é criado duas vezes. A imaginação depois vem para o mundo físico. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, você e eu, confiamos no Senhor nosso Deus. Os carros e os cavalos representam os cinco sentidos físicos. Aquelas pessoas que acham que só esse mundo material existe e que tudo é criado pelo mundo material. E os confiamos em Deus é os que confiam na sua imaginação. A sua imaginação é o poder que Deus te deu para acessar o mundo espiritual, criar imagem na sua mente e trazer isso para o mundo físico. Você é a melhor criação de Deus. Nada nem ninguém pode te parar. Aquilo que você acredita que é real, é real. Aquilo que você acredita que é real, é real. Se você acredita que está desempregado, você está desempregado. Se você acredita que é ansioso, você é ansioso. Se você acredita que você é depressivo, que nada dá certo, que isso, que aquilo, que você é fraco, que você é isso, que você é aquilo, tudo isso vai acontecer. Se você acredita que você é a melhor criação de Deus, que você pode tudo, que a sua imaginação cria a realidade, que tudo é criado com a sua imaginação, que você pode ter o que quer e deseja, isso vai se concretizar. O que você acredita que é real, é real. Você é a melhor criação de Deus. Escute, ouça, é real. Nada nem ninguém pode te parar. Obrigado por você existir.